apresentação, seu amigo pastor Roberto Alecrim. Para teus pecados e ver os teus pecados antes de você, querido. Está aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 2. A vontade de Deus é salvar todas as pessoas. Então eu quero declarar a nossa fé. Vamos falar pelo menos 3 versículos com alegria, com firmeza. O primeiro é assim: posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Vamos lá. Segundo o Novo Testamento, igreja, a palavra eclésia é os tirados para fora. Ou seja, nós fomos tirados para fora do mundo, mas vivendo dentro dele. Muito bom dia, amados e queridos ouvintes do programa O Evangelista, fazendo discípulos em todas as nações. Quem vos fala nesta maravilhosa manhã é o pastor Laerte França. Eu sou membro da Igreja Batista Memorial em Nova Iguaçu, pastoreada pelo pastor Luiz Eduardo, e sou missionário batista aqui em terras lusitanas. Dizem que estamos num continente pós-cristão, onde o evangelho é pregado, mas praticamente não há crescimento numérico. Estamos no campo de batalha. Viemos em obediência a uma ordem do Espírito Santo, porque Deus quer que o mundo conheça o Evangelho. E estamos neste programa com o propósito imediato de tornar público o reino de Deus através da presença de Jesus. Portanto, sejam todos bem-vindos, sintam-se muito bem. Aqui nós não ofendemos, nós não agredimos, nós não brigamos, nós não discutimos. Aqui nós apresentamos um programa para a glória de Deus, para o seu bem-estar, para a sua alegria. Entretanto, devo informar que a nossa ferramenta de trabalho, ou melhor, pelo menos uma delas, é a verdade. E então nós vamos trabalhar com a verdade, porque Jesus Cristo é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. De maneiras que sinta-se bem e que Deus nos oriente em cada passo. O nosso programa está começando e você é o nosso convidado. Pois tu és dominador sobre todos os reinos, na tua mão há força e poder. Pois tu és dominador sobre todos os reinos, na tua mão há força e poder.
informações para o nosso conhecimento. Como nós falamos, o nosso programa tem como nome divulgar ou propósito o Evangelho na face da terra. Jesus disse em Mateus 28, 19 e 20 o seguinte: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E disse mais: façam discípulos, batizem homens de todas as nações. E concluiu: ensinem a esses homens o que eu ensinei a vocês. O que nós estamos fazendo aqui, por amor, por vontade própria, é obedecer aquilo que Jesus Cristo disse há quase 2000 anos. Ir pelo mundo e pregar o Evangelho. Quando Jesus apareceu, já adulto, no mar da Galileia, ele disse: é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E ele começou, então, a rebanhar homens, especialmente pescadores, transformando-os pescadores de homens. E no final da jornada, ele disse: vão pelo mundo afora e preguem o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse é o objetivo do nosso programa. O evangelista, fazendo discípulos de todas as nações. O nosso diretor, o nosso comandante em chefe, pastor Roberto Alecrim, homem de Deus, no momento não pode estar conosco e por isso estamos aqui ocupando a lacuna para anunciar essas verdades amorosas de Deus que transformam o coração do pecador. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. E agora nós vamos orar pelas nações. O mundo tem praticamente 9 bilhões de habitantes. Já imaginou? Dessa quantidade toda, a maioria ainda não tem Jesus, não conhece o Evangelho. Em relação à vida eterna, poucos têm a certeza da vida eterna. Jesus disse que deveríamos orar por essas nações e deveríamos ir ao encontro delas para tornar claro o seu Evangelho do Reino de Deus. Nós vamos orar pelo Brasil, vamos orar pela América do Sul, nós vamos orar pela Ásia, pela África, pela Oceania. Nós vamos orar pelo planeta Terra, porque Deus ama o mundo. Deus ama todas as pessoas. E Jesus disse que uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro. Então, eu vou pedir agora para que você feche seus olhos e comigo faça essa oração. Oração intercessória pela salvação de todas as pessoas do mundo. É lógico que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas nós não sabemos quem Deus vai escolher, baseada nessa escolha da vontade do homem. Por isso, vamos orar por todos. Feche seus olhos agora e acompanhe a nossa oração. Pai nosso todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, neste momento, humildemente, nós imploramos o teu perdão para os nossos pecados. Imploramos a manifestação do teu Espírito Santo em nossas vidas. Nós somos pecadores que um dia reconhecemos os nossos pecados
e depositamos a nossa fé na pessoa de Jesus. A tua palavra nos afirma que hoje nós temos paz, perdão, alegria e salvação. Nesta oração pelas nações, queremos pedir, em primeiro lugar, que o Senhor abençoe o nosso programa, porque este programa é destinado a abençoar as nações de todas as origens e matizes, de todos os continentes. Por isso, ó Deus, pedimos que o teu Espírito Santo, que tem todo o poder no céu e na terra, que ele nos capacite nesta hora e que ele convença o coração das pessoas que estão nos ouvindo neste momento e daquelas que vão ouvir através da gravação. Pedimos que aquilo que for dito aqui, os louvores cantados, os testemunhos apresentados, que todas essas coisas venham contribuir para a transformação desses ouvintes, para a salvação deles, para que sejam cheios do Espírito Santo, para que o mundo seja um lugar melhor para se viver. Te peço, nesse projeto, para abençoar o nosso canal de televisão, TV Meteoro, abençoa o pastor Paulo Vitor, que é o nosso responsável pela parte técnica. Coloca a tua mão nos equipamentos para que as nações possam nos ver, ouvir e entender a tua mensagem que transforma, que modela o pecador, que enche de paz, felicidade, alegria aquele que crê. Muito obrigado, Senhor, por esta espetacular oportunidade. Nós oramos humildemente no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Nós vamos agora, em princípio, assistir a um vídeo missionário. Did you have a lunch? Yes? Did you have a lunch? And this baby? Ok. A criançada almoçando. Alguns já comeram. Aqui a nossa irmã almoçando. Is it good? The food is good? Uau! Glória a Deus. Então aqui estão as crianças comendo, alguns adultos também. Very good. Amém. Amém. Graças a Deus. Acaba o culto. Aí quando tem comida, né? Todo mundo vai participar. E todo mundo se alegra com Jesus e se alegra pela provisão de hoje. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Então, queridos ouvintes, estejam em oração e ouçam esta canção que vai falar ao seu coração. Dê atenção agora à voz de Deus. Neste momento, eu quero dar um testemunho. E depois do testemunho, nós vamos ouvir mais uma canção espiritual. Certa ocasião, eu cheguei em casa
Eu trabalhava no centro da cidade e cheguei em casa, peguei o trem cheio, uma viagem cansativa. Cheguei em casa, tomei banho e depois daquele banho refrescante, eu deitei assim no final da minha cama, no meu quarto. Eu deitei e fiquei descansando ali 5 minutinhos, completamente relaxado. Nesse momento em que eu estava relaxando, Deus falou ao meu coração. Eu não ouvi nenhuma voz. E, aliás, quando Deus fala com uma pessoa, não é preciso ouvir voz nenhuma, porque Deus mora dentro de cada um de nós. Você está entendendo? As manifestações externas, elas são secundárias. O importante é que Deus está em você. Ainda há pouco eu perguntei para o pastor Paulo Vitor qual foi a primeira coisa que Deus nos deu como ser humano. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, diz que o primeiro presente que Deus nos dá é o Espírito Santo. Mas quando Deus fez aquele boneco de barro e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, que no hebraico chama-se ruá, aí entrou um fôlego no homem e as pessoas ficam brigando hoje para saber se esse fôlego se chama alma ou espírito. Não importa isso, preste atenção. A Bíblia diz que o homem se tornou num ser vivo, ou numa alma, ou num espírito, não importa agora. Quando Deus soprou no homem, ele deu ao homem algumas qualificações, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Primeira coisa que Deus deu para o homem chama-se inteligência, depois sentimentos, depois capacidade moral, vontade livre, direção própria, mas começa com a inteligência, aqui, ó. Muitas pessoas sofrem hoje porque não conseguem usar a inteligência. E tem alguns ou outros que têm inteligência, mas não têm sabedoria, que é uma outra virtude. Mas quando Deus nos dá inteligência, tudo que você faz vai ficar mais fácil de ser concluído. Porque não é feito assim como um animal irracional, a toque de cacho, ou melhor, a toque de caixa, da base do chicote, não. É do raciocínio, da lógica, da coerência. Então, não é preciso que você ouça uma voz ou que você veja um anjo ou qualquer coisa. Não é necessário. O importante é que Deus está em você e Ele fala com você. E eu deitado ali, Deus falou assim, vá agora na casa do irmão Simval. Eu tinha assumido a igreja há algumas semanas, nem conhecia a membresia da igreja, e Deus disse para que eu fosse visitar o irmão Simval. Eu ouvi aquilo na minha alma, no meu intelecto, me levantei, coloquei a roupa, não tinha nem jantado. Eu disse para minha esposa Valéria, amor, eu preciso visitar uma pessoa. Ela disse, mas você chegou agora? Já vai sair? Eu falei, vou. Deus me mandou ir à casa do irmão Simval. E o pior, eu nem sei onde ele mora. Mas se Deus mandou, ele vai dar a direção. Saí de casa, peguei o carro e fui para Nova Iguaçu, para a casa do Simval. E eu não tinha a menor ideia onde ele morava. E então, eu rodei, aí fui na casa de uma pessoa que eu conhecia, perguntei, ela me disse, ó, fica do outro lado. Eu fui na casa da irmã Zenilda, da irmã Zeni.
Ela disse, pastor, ele mora do outro lado da via férrea. Assim, em tal lugar. Aí eu fui procurando, achei a rua, entrei na rua, era uma rua inclinada, e eu comecei a subir, olhando as casas, procurando o número. De repente, eu cheguei em frente de uma casa que tinha um jardim. Aí, quando eu cheguei nessa casa, eu estava passando pela casa bem devagarzinho. O irmão Simval, ele era muito grande, muito fortão assim. Ele vinha descendo da sua porta, que a casa ficava no altinho assim. Ele vinha descendo pelo jardim. Quando ele viu o meu carro, ele levantou os braços e disse assim, pastor França, o senhor vira, então espera aí. Encostei o carro, tranquei, saí, ele abriu o portão, eu entrei e eu disse, como assim? Então o irmão Simval me disse, pastor França, há coisa de 1 hora eu estava com a minha esposa aqui na sala, ajoelhados, pedindo a Deus para o Espírito Santo mandar o senhor vir aqui na minha casa agora. E em menos de meia hora, o senhor apareceu aqui na minha porta. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Eu fiquei admirado porque eu nem sabia que eles estavam orando na casa deles, lá no Nova Iguaçu, pedindo para que eu fosse encontrá-los, para que eu fosse à casa deles. Mas Deus falou ao meu coração e eu fui. E então eu disse, bem, já que eu estou aqui, aí eu lembrei de Cornélio, que mandou chamar Pedro. Lembra? Atos 10? É a mesma coisa. E eu perguntei, qual é o problema? Aí ele falou, pastor, meu filho, ele está sentindo dores no joelho. Ele joga futebol profissional num clube do Rio de Janeiro e não consegue trabalhar, treinar, não tem desempenho, porque ele sente dor, ele manca. E os médicos fizeram todos os exames e não constataram nada. Nada, nada, nada. E os médicos dizem que ele está embromando. E ele não está fazendo isso. Ele tem alguma coisa que a medicina não descobre. Aí eu falei, chame o seu filho. Aí o homem veio, um homem, um rapaz, mas um homem. E eu conversei com ele, ele falou, pastor, tem uma dor aqui no meu joelho que não sai, dói muito, não posso nem movimentar. E eu sou profissional do futebol. Aí eu perguntei, você tem ideia do que possa ser? Ele falou assim, eu acho que a minha sogra fez macumba para mim. Eu falei, é isso? Você acha? Então, vamos resolver. Na presença de Deus, o inimigo treme e estremece e foge. Então eu falei, amigo, se ajoelha aqui. Aí ele se ajoelhou na sala da casa do pai dele. Eu, o pai e a mãe oramos repreendendo o inimigo, porque a Bíblia diz assim, ó, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso foi numa segunda-feira. E na terça-feira, ele levantou sem nenhuma dor. Foi para o trabalho e treinou de forma normal, agradável, segura, firme. Uma vitória sobre as forças do mal. O que eu quero dizer com esse testemunho? A Bíblia diz que o inimigo fica nos rondando como se fosse um leão. Ele quer tragar as pessoas, ele quer estragar as pessoas, ele quer prejudicar as pessoas. Mas Deus nos orienta, Deus fala conosco, Deus nos leva à oração para que nós possamos ter vitórias. Se você, nesse momento, está enfrentando qualquer dificuldade, agora não fica pensando também que tudo é diabo. Não é isso, não. Pode ser, mas nem sempre. Se alguma coisa estranha está acontecendo com você, primeiro, você precisa ouvir
a voz de Deus. E para você ouvir bem Deus, você precisa ler o quê? Que livro? Ler a Bíblia. Já leu a Bíblia hoje? Segundo, você precisa ser obediente à voz de Deus. Terceiro, você precisa buscar a Deus em oração. Por favor, meu ouvinte, esquece um pouquinho o celular, esquece a internet, esquece o Facebook, esquece o Instagram, esquece a televisão, um pouquinho, e se dedica a ler a Bíblia e a orar. A Bíblia diz que Jesus passava a noite em oração. Já pensou? Então, aceita esse conselho e recebe esse testemunho para o seu bem e para o bem daqueles que você ama. Amém? Vamos então ouvir agora um louvor, mais um dos nossos louvores. Agora, na palavra de Deus, no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo narrou João, capítulo 3, versículos 16, 17 e 18. Algumas pessoas dizem que esse texto é o texto de ouro da Bíblia. A Bíblia tem 31.173 versículos. Não existe um versículo mais importante do que o outro. Oportuno, sim, mas importante não. Todos os versículos são importantes. Dizem que esse aqui é o texto mais importante. Vamos admitir que sim. Lembrando que, neste momento, ele vai se tornar o mais oportuno. Jesus disse o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Que o Espírito Santo de Deus, que já abençoou esta palavra é uma palavra abençoada, que ele nos capacite agora para entendermos claramente aquilo que Deus quer nos revelar. Ontem eu completei
78 anos de idade. Então, eu sou um homem idoso, para não dizer que eu sou um velho. E entrei na igreja, e a igreja entrou em mim no dia 4 de março de 1956. Eu tenho, de vida eclesiástica, 68 anos. Na verdade, eu sou apenas um cristão convertido há mais ou menos 48. Eu fui membro da igreja, mas eu não era crente. As igrejas estão cheias de pessoas que fazem parte, são membros, mas não são convertidos. Eu era um crente convencido, gostava do evangelho e sabia exatamente o que deveria fazer, mas não tinha uma experiência real com Jesus. De maneiras que fiquei ali, como muitas pessoas, vai ao culto, vem para cá, vai para lá, faz intercâmbio, mas não conhecia Jesus na sua intimidade e na sua verdade. Billy Graham, quando veio ao Brasil, ele disse que se Cristo voltasse hoje, 80% dos membros das igrejas não seriam arrebatados. Você ouviu bem? Essa é a opinião dele. Tem um outro pregador famoso que disse que se Cristo voltasse hoje, somente de 7,5% a 15% dos membros das igrejas seriam levados para o céu, na parúzia, no arrebatamento. Isso significa que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A Bíblia diz que Deus mandou o seu Filho, porque Ele nos ama. Aí Jesus tornou-se carne. Na plenitude dos tempos, Deus se fez carne, na pessoa real e histórica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo, identificou-se completamente com todos os homens e tomou sobre si a culpa dos nossos pecados. E através da nossa fé em Cristo, nós recebemos paz, perdão e salvação. Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Jesus foi a oferta de Deus contra os nossos pecados. Mas o texto diz assim: para que todo aquele que nele crê. Primeiro, Deus ofereceu Jesus. Jesus está sendo oferecido. O sacrifício já foi feito. Sacrifício histórico, real, espiritual. E agora você precisa crer em Jesus. O que significa crer em Jesus? Na verdade, significa ter fé. E o que acontece aqui? Na fé, ocorre a confiante aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a total entrega da nossa personalidade a Ele. Nesse momento, essa pessoa que declara fé em Jesus, ela recebe paz, perdão, salvação, vida eterna. O texto diz que Deus entregou Jesus. E o texto diz que aquele que crê nele não perecerá, mas viverá eternamente. Jesus disse que
nós temos aqui dois caminhos, um caminho largo e um caminho estreito. O caminho largo leva à perdição, e o caminho estreito, a porta estreita, levam à salvação, levam à vida eterna, levam ao céu. O que é o caminho largo? O caminho largo é o caminho do pecado avassalador que domina o homem e que faz com que ele pratique aquelas coisas que Deus abomina e pelas quais esse homem será reprovado. E o que é o caminho estreito? O caminho estreito significa aquele comportamento submisso de uma pessoa arrependida, porque o arrependimento implica em mudança radical do homem interior, por força do que ele se afasta do pecado e se volta para Deus. O homem arrependido vai trilhar o caminho estreito, vai passar pela porta estreita e vai ter acesso ao Santo dos Santos, ao céu, ao reino eterno, à Nova Jerusalém. Deus já ofereceu Jesus, mas você precisa crer. Crer na palavra de Deus. Mas o texto continua. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Haverá um julgamento. Jesus veio implantar na prática o reino de Deus. O reino de Deus é o domínio soberano e universal de Deus. E, nesse sentido, é eterno. É assim o reino de Deus no coração dos homens que voluntariamente a ele se submetem pela fé, aceitando-o como Senhor e Rei. É assim um reino invisível nos corações regenerados e se expande pelo mundo através do testemunho dos seus súditos. Devo lembrar que a consumação desse reino ocorrerá com a volta de Cristo, quando o mal será completamente vencido e novo céu, nova terra surgirão para a eterna habitação dos remidos com Deus. É isso. O julgamento será no final, não agora. Jesus Cristo veio agora para que nós tenhamos vida. Ele falou: eu vim para que tenham vida, vida plena, vida abundante. É isso que ele quer fazer com você. Você tem ideia de quantas pessoas se suicidam? A cada 40 segundos, uma pessoa no mundo se suicida. Coisa triste, né? Deus lhe deu a vida, Deus lhe deu esperança, perspectiva. Mas as pessoas não querem saber de problemas, de provações, não querem, elas querem aquela vida macia que nem sempre se consegue. Quando Paulo se converteu, Jesus disse: eu vou mostrar o quanto esse homem vai sofrer pelo meu nome. E a Bíblia diz que aqueles que querem seguir a Cristo vão sofrer. Diz que quem recebe Deus como Pai vai ser açoitado para o bem. Mas tem gente que não aguenta, aí acaba com a vida. E quando acaba com a sua vida, você não tem a menor chance. Você cortou o processo. E Jesus Cristo veio para interromper esse processo da morte. A morte foi vencida. Jesus não veio agora para julgar, ele veio para apresentar vida. Ele veio dar a sua vida a favor dos que estão perdidos. E o 18 diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê em Jesus já está condenado. Se eu não dissesse nada hoje, mas se dissesse só isso aqui, seria o suficiente. Quem não crê em Jesus já está condenado. Se você que me ouve não tem fé em Jesus, você está condenado. E tenha muito cuidado, porque agora no mundo está surgindo uma nova doutrina,
aliás, não é nova, é velhíssima, de que Deus não é mau para mandar ninguém para o inferno. Todo mundo vai ser salvo no final. Mas a Bíblia fala que as pessoas serão julgadas e aqueles que negarem a Cristo serão condenados. O versículo 18 termina assim: porquanto aquele que não crê no nome do unigênito Filho de Deus já está condenado. Então, a nossa palavra neste momento é no sentido que você entenda que Deus te ama muito e ele provou que te ama quando ele mandou Jesus ao mundo vir aqui morrer para que você, através da fé nele, receba perdão, paz, salvação, ou seja, a vida eterna. E a nossa oração é no sentido de que você creia em Jesus. Aí, preste atenção agora. Aí você diz, eu não creio mesmo, não creio. Você vai pagar um preço altíssimo. Entre essa questão da dúvida, não é mais fácil você crer? Se é que você pode pensar assim? Preste atenção. Alguém te oferece 2 copos com bebida. Um você sabe que está com veneno, bebida com veneno. O outro você não sabe. Não sei se tem ou não tem. Qual bebida você vai tomar? Essa que tem o veneno ou essa que você não sabe? Essa que você não sabe. Então, se você tem dúvida, passa a depositar a sua esperança em Jesus. Não aceite a morte. Não aceite a destruição. Não aceite negar a Cristo nem o seu sacrifício, porque a história não mente, é real. E a Bíblia diz que Jesus veio morrer em nós, mas ele em nosso lugar. Portanto, se arrependa agora dos seus pecados e entregue a sua vida a Jesus. Vou fazer agora uma oração para você que está me ouvindo. Você vai repetir essa oração e vai entregar a sua vida a Jesus de verdade. Feche seus olhos e diga comigo assim: Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por estar ouvindo a tua palavra. E eu declaro que estou arrependido dos meus pecados. Eu não quero morrer e viver para sempre no sofrimento do inferno. Eu quero partir daqui e viver na Nova Jerusalém, na presença de Jesus, dos anjos e de todos os salvos. E a viver a santidade. Senhor Deus, recebe agora a minha alma. Perdoa os meus pecados. Eu oro em nome. Querido ouvinte, desejamos muito que você tenha feito essa oração de verdade. Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. De maneiras que estamos encerrando aqui esse nosso programa. Amanhã estaremos de volta. E nós gostaríamos muito que você nos prestigiasse com a sua audiência amanhã, neste mesmo horário, às 8h da manhã, o programa O Evangelista, anunciando Cristo às nações, fazendo discípulos em todos os lugares do mundo. Eu espero contar com a sua presença. Agradecemos a sua paciência, o seu carinho e pedimos que você ore por nós, para que essa mensagem possa repercutir em muitos corações e que haja salvação de almas. Tenham todos um dia excelente, na paz
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Direção de apresentação, seu amigo pastor Roberto Alecrim. Transforma na família, transforma o entendimento na família, na casa. Para teus pecados e ver os teus pecados antes de você, querido. E está aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 2. A vontade de Deus é salvar todas as pessoas. Então eu quero declarar a nossa fé. Vamos falar pelo menos 3 versículos com alegria, com firmeza. O primeiro é assim, ó. Posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Vamos lá. Segundo o Novo Testamento, igreja, a palavra eclésia, é o tirados para fora. Ou seja, nós fomos tirados para fora do mundo, mas vivendo dentro